au livro de Chrétien de Troyes, que se chama Perceval ou a Romance do Graal, é um livro do século XII, é dos primeiros livros, mesmo talvez o primeiro da literatura francesa, então faz parte do programa na escola. É o primeiro livro que vai falar de um jeito muito claro, com as informações que eu tenho, do que é uma iniciação dos cavaleiros, uma iniciação real dos reis e dessa questão do mistério do Graal. É o primeiro livro, a primeira pessoa que vai falar do Graal. Depois, essa palavra vai estar muito usada, tem muitos continuadores desse texto, mas é ele que vai falar em primeiro lugar. Então, é um livro muito fundador, de facto, da história e de alguns textos que vão seguir, incluindo o Código da Vinci, Indiana Jones, tudo isso no mundo mais contemporâneo. Tive uma aura, uma notoriedade muito grande o tempo todo da Idade Média, sobre 200, 300 anos. Ele foi considerado como um livro um pouco formador. É um livro que é inacreditável para mim, para muitas razões. Em primeiro lugar, é uma história, uma romance com cavaleiros, com a dama, com o amor, com os enganos. Bom, em realidade, é um livro de auto-iniciação. Então, tem uma dimensão aparente, tem uma dimensão muito mais oculta. E, de facto, esse livro fala disso. Nas aparências de uma romance leve, se fala de coisas que são, para mim, inacreditáveis, que, em geral, nunca encontro nos livros assim, de um jeito tão preciso. E, ao mesmo tempo, é claro, precisa de uma decodificação. Se você não tem um entendimento dessa simbologia, das mensagens que são colocadas no livro, é claro que você vai se colocar fora do entendimento. O trabalho feito para o livro, bom, para mim esse livro é uma muito grande história pessoal. É um livro que eu estou trabalhando há 40 anos, que eu encontrei muito cedo na minha vida e que sempre me falou. É um texto, um livro que eu gostei o tempo todo e que precisou muito tempo para se decodificar, se decifrar, porque de facto os versos são muito interligados com o entendimento que você tem num momento específico. Então, há um momento eu tive um certo entendimento, e depois, quando você volta sobre o livro, alguns meses ou anos depois, você tem a capacidade de penetrar um pouco melhor o entendimento, mas precisa um certo tempo para se desvelar um livro assim. Mas é a vontade mesmo do Chrétien de Troyes. Para mim, esse livro deve se interpretar um pouco como a interpretação de um sonho. O sonho é uma interface entre o mundo existencial e o mundo da alma espiritual. E esse tipo de escritura muito simbólico. Por exemplo, o Chrétien de Troyes, para mim, eu falo disso no livro, é uma pessoa que foi, com certeza, um judeu convertido no cristianismo e que tem um conhecimento de Kabbalah de uma enorme profundidade. A dimensão esotérica de tudo isso é fazer o caminho mesmo, ter a capacidade de abrir e de liberar os véus que são colocados e que vão interferir no contato com essa dimensão da divinidade dentro de nós. Essa é a realidade interior do caminho, é o verdadeiro caminho. Então é importante de não fazer a confusão entre uma dimensão especulativa e a tradição esotérica que, de facto, oferece isso, esse caminho. Então você pode ter um cálice do Graal, você pode ter uma espada exterior, é claro. A questão é como isso fala dentro de nós, o que é o Graal, o que é esse segredo do Graal dentro de nós, o que é essa espada dentro de nós. E como usar de um jeito certo esse cálice ou essa espada, por exemplo.